Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo de resolução de questões e nesse vídeo a gente começa uma nova prova, também de oficial de chancelaria, mas uma prova de 2016, um pouco mais recente, aplicada pela FGV. Essa prova é dividida em três textos e o primeiro texto é um texto longo, com 10 questões. Então ele é um vídeo mais longo. Eu não quero, assim como foi anteriormente, dividir esse texto, essas questões em vários vídeos, porque perde-se o fio da meada. Então ele vai ser um vídeo mais longo e se você não consegue assistir toda a resolução desse texto, divide lá. Divide você mesmo o vídeo em 3 partes, 2 partes, para não perder o raciocínio, para eu não perder o raciocínio e não perder a explicação, ok? O fio da meada da explicação. Então vamos lá para a resolução desse primeiro texto da prova de oficial de chancelaria de 2016. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a resolver a prova para oficial de chancelaria aplicada pela FGV em 2016. Esse é o texto 1, é um texto longo, com 10 questões, como já foi falado, tá? Vamos dar uma olhada nesse texto primeiro aqui, tá? Então você vê que o texto assusta e a quantidade de questões também assusta, né? Então, assim, eu tenho 10 questões robustas por um texto robusto e a gente vai começar a trabalhar com ele. Lembrando que para cada questão haverá 4 slides. O primeiro slide ele é a questão pura ali, para vocês poderem tentar responder a pergunta. Então vocês podem pausar o vídeo durante a questão, tentar responder. No segundo slide, eu também não dou a resposta, mas eu dou algumas dicas. Dicas talvez de gramática ou de vocabulário. Daí vocês também, durante esse momento, podem pausar o vídeo e tentar responder a pergunta. No terceiro vídeo, eu já apresento a minha resposta e dou a explicação para eu ter escolhido aquela resposta. E no quarto slide, a resposta da banca mesmo, tá? Então vocês terão 2 oportunidades para poder tentar responder e depois nos 2 outros slides já vai ter a resposta ali incluída no texto, tá? Para a gente começar, eu vou apresentar o texto para vocês. Então vocês podem, conforme vai rolando, eu vou deixar 3 segundinhos na tela só, daí vocês podem pausar nesse momento e daí depois eu rolo o texto para vocês poderem ver a próxima parte, pausem o texto ali de novo e assim por diante até o final do texto. Então eu vou apresentar o texto para vocês e a cada momento pausem para poder ler ali essa parte do texto. Então vamos lá, essa primeira parte, 3 segundinhos para vocês poderem ler, pausem o vídeo. Próxima parte do texto. 3 segundinhos para vocês poderem ler. Próxima parte do texto. 3 segundinhos aí para vocês poderem ler. Próxima parte. Próxima e última parte do texto. 3 segundinhos aí para vocês poderem ler. Ok, então vamos lá então para a primeira pergunta agora. Bom, eu já fiz a prova, né? Então eu vou colocar que essa primeira pergunta, ela começa assim, vamos ler então. Text 1 focuses on how music may function in international affairs and offers some arguments. In this respect, analyze the following statements. The study of the role music plays in diplomacy is now full-fledged. For many years, historians have considered music evidence-based practice. Only a short time ago, musicologists started to move away from the sheet to the setting. Musicians may promote contexts where dialogue can be established. Daí o que acontece? Daí você vai determinar ali se a primeira está certa, a segunda está certa, e aí vai. O problema é que nessa primeira questão, ela já é muito ampla. Ela já vai pegar várias partes do texto.
Então, para poder definir se a 1 está correta, eu vou olhar para uma parte do texto, para ver se a 2 está correta, para uma outra parte do texto. E daí o que acontece? É muito interessante isso. Essa primeira questão, então, ela vai te dar um medo. Porque você vai olhar para a primeira questão, um texto longo, 10 questões. A primeira já começa te jogando de um lado para o outro do texto. Pô, você vai desistir, não? Vai desistir. Vai chegar uma hora e falar assim, não vou mais, vou para o próximo texto. E deixa de responder as outras quase, né? Porque a primeira pergunta te quebrou, vamos pensar assim. Porém, vocês vão reparar durante o resto das perguntas que foi só a primeira que isso aconteceu, tá? Então as outras perguntas elas foram mais direcionadas ao texto. Então o que vai acontecer? Qual é o ponto? Para responder essa primeira pergunta, eu tive que ler o texto todo. Não tive a possibilidade de ir direto a um ponto do texto para poder responder. Não, eu tive que ler o texto todo para essa primeira pergunta. Para as outras perguntas, eu já sabia mais ou menos onde estava o elemento que eles queriam e eu ia direto, tá? Então vamos lá, vamos ver o que acontece com essa primeira pergunta. Eu vou passar para o próximo slide, em que, por exemplo, eu determino para vocês onde cada elemento você pode tentar responder. Então, por exemplo, o elemento 1, the study of the role plays, the study of the role music plays in diplomacy is now full-fledged. Vocês podem responder com base nessa parte em amarelo, se está certo ou se está errado. For many years, 2. For many years, historians have considered music evidence-based practice. Essa número 2, vocês podem tentar descobrir se é certo ou errado, conforme essa parte em verde. 3. Only a short time ago, musicologists started to move away from the sheet to the setting. Essa terceira sentença, vocês podem descobrir se é verdadeira ou falsa nessa parte em azul aqui. E a quarta, musicians may promote contexts where dialogue can be established. Essa quarta, ela vai estar lá no final, aqui no final. Então, só para vocês poderem saber, ela vai estar aqui no finalzinho aqui do texto, tá? Nessa parte aqui. Então, sabendo onde já estão cada uma dessas alternativas, tenta responder agora. Eu já vou agora direto para as dicas dessa questão, tá? Vamos lá então. The study of the role music plays in diplomacy is now full-fledged. Você lendo com uma entonação errada, você pode imaginar que este é o único verbo que eu tenho ali na sentença. Mas não é. Eu tenho esse plays aqui também, que também é um verbo, né? E na verdade o que está acontecendo nessa sentença é a omissão do that, né? Então eu tenho aqui the study of the role music plays é o mesmo que the study of the role that music plays, tá? Então eu teria um that aqui no meio. The study of the role that music plays in diplomacy is now full-fledged. Daí de repente dá para poder ir bem mais assertivo ali para essa parte aqui, para entender se ela está certa ou está errada, tá? Então, essa foi a primeira dica. Full-fledged. Daí o que acontece? Full-fledged é uma palavra que eu tive problema, tá? Então, eu não sei eu não sabia o que significava fledged, né? Mas eu sabia o que significava full. Óbvio, né? Full, cheio de alguma coisa. Cheio de fledged. E eu teria que tentar levar, apesar de não saber, fledged para um lado positivo ou para um lado negativo. E se eu errasse levando essa palavra para o lado errado, eu obviamente responderia errado ali também, tá? Mas full-fledged, fledged, né? Pronúncia. Completely developed, trained or established, ou completo. To consider something else. Então, você considera alguma coisa que sendo outra coisa, né? Você considera alguma coisa. Essa é a ideia. Então, essa é a construção do verbo to consider. To consider something else. He considered music
to be evidence-based practice. Então essa daqui, ela também essa número 2, ela também foi uma sentença que talvez se lesse com uma entonação errada, ela pudesse trazer algum mal entendido ali ou uma dificuldade no entendimento. Então vamos lá. For many years, historians have considered music evidence-based practice. O problema é a consideração de como você estrutura o verbo to consider, né? Então, como eu falei, você consider something to be something else. Você consider something else. Esse to be pode ser omitido. Então, he considered music to be evidence-based practice, ok? Então, de repente, lendo desse jeito, fica mais fácil de poder entender. Então, vamos lá. For many years, historians have considered music to be evidence-based practice. E agora? Essa sentença aqui estaria certa nessa parte em verde? Qual seria a sua resposta? Alguns vocabulários agora, né? Sheet, a piece of paper for writing on or containing information. Pedaço de papel. Setting, the place where something is or where something happens, and the general environment. Cenário, local. Infancy, essa aqui é uma palavra bem fácil de se entender, né? Infância, infancy. Mas eu coloquei aqui porque geralmente a gente tem infância como se fosse childhood. Mas também tem ali a palavra infancy, né? The time when something is just starting to be developed, no começo, né? Então ela também pode ser usada nesse contexto aqui. The infancy of something seria no comecinho de alguma coisa, né? Fanciful, imagined rather than based on facts, often used to show disapproval. Lecture, a long talk on a particular subject that someone gives to a group of people, especially to students in university. Lecture, aqui está a pronúncia dele. Lecture is the talk, né? Lecturer, aqui é a pronúncia aqui. Lecturer é a pessoa que faz a ação de lecture, né? Então, toda vez que a gente tem, eu já expliquei isso daí em um vídeo anterior, toda vez a gente tem esse ER no final, ligada à ideia de um verbo, eu estou falando sobre a pessoa que performa, que faz a performance desse verbo em específico, né? Então, someone who gives lectures, especially in university. To stress, the special attention or importance given to a particular idea, fact or activity. Musical scores, a written or printed copy of a piece of music, especially for a large group of performers, or the music itself. Shift, a change in the way people think about something or in the way something is done. Scholars, an intelligent and well-educated person or someone who knows a lot about a particular subject, especially one that is not a science subject. Estudioso. Essa daqui também eu coloquei aqui porque scholar a gente pode levar para o lado de um estudante, né? Ah, ele é um estudante. Mas na verdade você tem o student e o scholar é uma coisa mais específica ali. Ele é uma pessoa que se dedica, é um estudioso, é um interessado, né? Solely, not involving anything or anyone else. Hard power, using the force to do something. Então aquele que parte para a guerra, hard power policy, a política que já vai mais para o enfrentamento. Agora, soft power policy é aquela política que vai mais para o diálogo, para a compreensão, né? Using soft power, using the dialogue to do something. Highly, to a high level or standard. To highlight, to make a problem or subject easy to notice so that people pay attention to it. Então, essas aqui foram as dicas para vocês poderem tentar responder a pergunta, ok?
Vamos lá para a minha resposta. A minha resposta foi a letra E. Both 3 and 4 are correct. Vamos ver por que eu considerei a 1 e a 2 erradas, né? Então, primeiro, the study of the role music plays in diplomacy is now full-fledged. Como eu falei, esse fledged, então full-fledged seria completo. E eu não sabia o que significava fledged. Mas eu tinha aqui, se a gente voltar aqui para essa parte, eu tinha aqui, curiously, the study of the role of music in the international relations is still in its infancy. It's still in its infancy, ou seja, no comecinho. E o meu trabalho, o meu problema era, esse full-fledged, ele seria completo, cheio de coisas, ou full-fledged, cheio de problemas, cheio de buracos, né? Cheio de vazios. E eu tive que meio que tentar entender o que esse fledged significaria. Como eu tenho essa palavra full, que significava cheio, eu imaginei que seria, vamos lá, cheio de algo, e não cheio de vazios. Então, cheio de algo seria completo, que não bateria com esse infancy que está escrito aqui, ok? Então eu considerei errada na hora, mas eu tive que meio que tentar raciocinar com o texto. Eu poderia ter errado. Esse outro, for many years, historians have considered many evidence-based practice. Ele estaria essa parte aqui. Historians must have long seen it as something fanciful, because history has long been dominated by interpretations that stress economic, social and political factors. O que aconteceu com essa 2? Eu também tive problema. Eu olhava para essa questão e falava, poxa, será que está certo ou será que está errado? Porque ele fala aqui, for many years historians have considered music evidence-based practice. Então, consider music to be evidence-based practice. E ele coloca, historians must have long seen it as something fanciful. Por que eu fiquei indeciso também? Porque fancy, a palavra fancy que eu tenho aqui nessa parte aqui, fancy é alguma coisa legal, bacana, assim, né? Fancy. Então vamos ver aqui. A feeling, especially one that is not particularly strong or urgent, that you like someone, or want to have something. Então, de novo. Fancy, a feeling, especially one that is not particularly strong or urgent, that you like someone or want to have something. Então, fancy, quando você, I fancy something, I fancy this, I fancy football, quer dizer que eu gosto. Eu não sou apaixonado por futebol, mas eu gosto, eu curto futebol. Essa é a ideia do fancy. Então ele traz uma ideia positiva. Ou having a lot of decoration or bright colors or made in complicated way. Então, something that is fancy é bonito, é bacana, é brilhante, é alguma coisa assim. Agora, fancy restaurants, hotels, cars, etc. are expensive and fashionable. Então, a fancy restaurant é aquele hotel, aquele restaurante que é mais caro, que é mais bonito, né? Vamos falar assim. Porém, eu também tenho a ideia, e esse daqui era a única ideia de fancy que eu tinha em mente, né? Então, vamos lá, voltando aqui. Se essa era a única ideia de fancy que eu tinha, historians must have long seen it as something fanciful. Pô, alguma coisa bacana ali, né? Porém, fancy também tem a ideia de an idea or opinion that is not based on fact. An idea that is not based on fact. Fanciful, imagined rather than based on facts. Fanciful, imagined rather than based on facts. E o que eu tenho aqui? For many years, historians have considered music evidence-based practice. Mas fanciful é alguma ideia que não é baseada na prática. Então, foi assim, quando eu respondi, eu não achava a resposta certinha desse número 2, eu fiquei muito indeciso,
e acabei respondendo, tá, como errada, mas eu poderia assim, facilmente ter considerado ela certa e ter feito um problema ali, um erro. Por que que essa 2 aqui, no final das contas, ela não fez tanta diferença para mim? Porque nas alternativas eu não tinha essa possibilidade. Eu sabia claramente que a 3 e a 4 estavam corretas. Então, por exemplo, vamos lá. Quando eu falo que essa aqui está incorreta, eu já elimino a A. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Quando eu percebi que a 1 estava incorreta, eu eliminei a alternativa A. Daí quando eu elimino a alternativa A, vamos lá, uma por uma. Eu elimino a alternativa A. A 1 está incorreta. Daí eu tenho a 2, se estiver correta, only a 3 correta, both 2 e 4 correta e both 3 and 4 correta. Quando eu leio a alternativa 3, only a short time ago, musicians started to move away from the sheet to the setting. E eu tenho aqui, né? As for musicologists, until quite recently, the musicologists, were more interested in analyzing musical scores than the actual context in which these were produced and how they were received. Então foi muito recentemente que eles começaram a analisar o contexto em que a música era produzida e deixando as partituras, né, de lado. Então isso foi muito recente, only a short time ago. Então isso daqui está correto, está claramente correto para mim. E a 4, musicians may promote contexts where dialogue can be established. Esse may, ele torna a sentença vaga, que eu não posso considerar ela errada. Olha que interessante. Então, coloca lá. Musicians may promote contexts where dialogue can be established. This highly symbolic image, which highlighted the conviction that culture can play a role in bringing people together, shows how music can become a political language. Então, quando eu leio isso daqui, eu consigo entender que sim, a música pode promover um contexto onde um diálogo pode ser estabelecido. Até pelo contexto do próprio texto que eu li todinho, né? Então a 4 também estaria certa. Daí, se a terceira e a quarta estão corretas, é impossível ter apenas a 2 correta ou apenas a 3 correta e na D não ter a 3 aqui. Aí que é o problema. Agora, eu teria ali entrado pelo cano se a D tivesse 2, 3 and 4 are correct e a E 3 and 4 are correct. Porque daí eu ficaria em dúvida, eu não saberia se eu responderia D ou E, ok? Então essa daqui foi a minha resposta e realmente a resposta foi a letra E ali, tá? Mas se eles tivessem, eles poderiam ter complicado um pouco mais ali para dizer todo mundo, tá? Então essa pergunta ela foi mais extensa porque eu tive que analisar vários pontos do texto. As perguntas seguintes, então ela deu um medo, né? As perguntas seguintes são mais direcionadas, vocês vão ver que elas vão ser mais fáceis de serem trabalhadas, ok? Vamos lá então. Segunda pergunta. The reasoning implied in the sentence, by having music take the place of speeches and peace talks, the hope is that it will succeed where diplomacy has failed. Is that, então, the reasoning implied in this sentence is that... Essa aí é a pergunta. Daí o que acontece? Vai lá, tenta responder. A sentença by having blá 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 tá aqui. Então, lendo essa parte aqui, vocês conseguem responder. Vai lá. Responde, já vou para o próximo slide. Vamos lá, próximo slide. Algumas dicas aqui. Primeira coisa. The reasoning implied in the sentence. Implied, que você pode inferir. Ou seja, às vezes você pode, por causa dessa implied, você pode ler nas entrelinhas. Às vezes não vai estar explicitamente escrito no texto, mas você pode entender implicitamente que estava escrito no texto. Essa daqui é a temática que você tem nessa pergunta, tá? E as alternativas que você tem.
Musicians may deliver peace talks at United Nations conferences. Diplomats may help musicians convey effective messages of peace. Diplomatic speeches need not succeed in promoting peace between the nations. Music should have the power to supplant diplomatic efforts when these do not work. Musicologists should help diplomats write their speeches when peace is threatened. Tá? Então essas são as 5 alternativas. Tenta responder lá se elas estão corretas. Esqueci de deixar esse tempo e ler essa parte para vocês, mas tenta responder lá antes de dar as dicas, né? Para isso daí. Vamos lá para as dicas agora. Reasoning, the process of giving. The process of giving reason to something. To convey, to communicate or express something with or without using words. Transmitir. Need not succeed. Essa expressão ela vem de um videozinho que eu já expliquei. Vou colocar o link desse vídeo aqui para vocês. Então, need not succeed é o mesmo que needn't succeed, que é o mesmo que don't need to succeed. Então, quando eu leio aqui diplomatic speeches need not succeed, eu posso ler do seguinte jeito, então. Diplomatic speeches don't need to succeed in promoting peace between the nations. Essa seria a letra C. To supplant. To take the place of a person or thing so that they are no longer used, no longer in a position of power. E agora, com as dicas, quais são o que você responde ali? Qual seria a sua resposta? Vamos lá para minha resposta agora. Letra D, né? Então isso é bem fácil, essa foi uma questão bem fácil, até pela lógica, né? Então vamos ver aqui. Musicians may deliver peace talks at United Nations conferences. Então ele coloca que os músicos devem levar uma conversa de paz para as conferências das Nações Unidas. Cara, nas conferências das Nações Unidas não tem músico, tem diplomata, tem chefe de Estado. Eu não vou levar um músico para lá, eu posso levar um músico para fazer um show. Agora, não é essa a ideia que é transmitida, tá? Diplomats may help musicians convey effective messages of peace. Diplomatas podem ajudar os músicos a levar mensagens de paz efetiva? Podem, realmente podem, mas o texto não fala isso. Então pode ser que haja um diplomata, por exemplo, Vinícius de Moraes era um diplomata. Ele levava música para todos os lugares do mundo, não é? Agora vamos imaginar duas pessoas, um Vinícius de Moraes diplomata e um Vinícius de Moraes músico. Eles são amigos e eles podem levar a música para os lugares. Mas o texto não fala isso. Eu não posso inferir isso do texto porque o texto nem menciona essa possibilidade. Diplomatic speeches needn't succeed in promoting peace between the nations. Também não faz sentido nenhum, né? Os discursos diplomáticos não precisam ter sucesso em promover a paz entre as nações. Então, para que existe, então, o diplomata? No final das contas, se não é para poder fazer uma boa relação com seus vizinhos, com as outras nações, né? E a letra E. Musicologists should help diplomats write their speeches when peace is threatened. Ele coloca aqui os musicologistas, se é que existe essa palavra, mas vamos lá. Os músicos devem ajudar os diplomatas a escrever os seus speeches quando a paz está ameaçada. Ele pode até ajudar, mas não é que deve, né? Então, assim, um diplomata pode até ter ajuda ali de um Vinícius de Moraes, de alguém assim, mas não é essa a ideia. O trabalho do diplomata é fazer isso daí. Se ele tiver que toda vez ter que se reportar um músico para ele fazer alguma coisa, isso não faz sentido nenhum, né? Então você vê que são 4 sentenças que não fazem sentido nenhum. Então assim, não precisava nem ler o texto para saber que isso daí é uma loucura, vamos lá assim. E o único que faz algum sentido
É a letra D. Music should have the power to supplant diplomatic force when these do not work. Então a música deve ter, should have, deveria ter o poder de suplantar os esforços diplomáticos quando esses não funcionarem. Então você vê que ele separa música e separa diplomacia. São dois elementos totalmente diferentes nesse caso. E ele coloca que eu estou tendo ali conversas diplomáticas o tempo todo, tal, e de repente eu consigo fazer um show, isso daí acontece muito, né? Em que essa conversa toda que não está dando muito certo, de repente consegue ter sucesso com esse show musical. Então às vezes isso acontece muito, né? Por exemplo, lá quando teve o negócio do Mandela, né? Teve muita briga pelo Mandela, daí houve aquela reunião de músicos para poder Free Mandela. Não lembro qual foi o ano até. De qualquer jeito, a resposta estaria aqui, né? By having music take the place of speeches and peace talks, the hope is that it will succeed where diplomacy has failed. Tá? Então aqui seria a resposta da própria pergunta. E realmente, a resposta da banca foi a letra D. Vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta está aqui e lendo essa parte você deve conseguir, até porque ele coloca The function of the second paragraph in text 1 is to... E o second paragraph é essa parte aqui, tá? Exemplify how politicians have many skills other than diplomacy. Support the argument that music may work beyond entertainment. Inform the readers that there was a bomb at a UN office in Baghdad. Illustrate how Gilberto Gil and Kofi Annan could do an impromptu show. Demonstrate that politicians can also be skilled enough to perform in public. Qual é a sua resposta? Tenta responder. Eu vou agora para as dicas. Vamos lá para as dicas. Lendo essa parte do texto aqui, eu tive essas palavras aqui, né? Então eu tenho aqui, a pronúncia dessa palavra é cellist, porque você play the cello, então se você tem um instrumento cello, a pessoa é o cellist, tá? Devo confessar até que a primeira vez que eu li cellist, mas não é, se é cello, cellist. Cellist, someone who plays the cello. Founder, não confundir founder de novo com alguma coisa relacionada com find, tá? Find, found, but found, founded. E esse founder é relacionado com o verbo to found, fundar. Então, founder seria fundador, tá? Então, só presta atenção. Someone who found something. To found is different from to find. To train, verb. To train, verb is different from train, noun, e não tem nenhuma relação com as duas, né? Um é treinar, o outro é train, tá? Então só para deixar ali, né? The noun related to the verb to train is training. Repertoire, então aqui eu coloquei mais essa palavra pela pronúncia. Então aqui repertoire, tá? Então essa aqui é a pronúncia dessa palavra estranha pra caramba, repertoire. Policy is different from police. Então é muito mais, o que eu peguei aqui nessa parte foi muito mais palavras de pronúncia do que de vocabulário, né? Bom, e agora? Com base nisso daí, lendo essa parte do texto e lendo as alternativas, qual seria a sua resposta? Vamos lá para a minha resposta. Letra B, tá? Então, lendo aqui, eu chego aqui, support the argument that music may work beyond entertainment. Vamos ler. Publicity stunt or political act? No doubt, a bit of both. And proof, in any case, that music can have a political dimension. Yo-Yo Ma showed as much in September when the cellist opened the new season of Philharmonic de Paris. Isso aqui é uma palavra, em francês, tá?
with the Boston Symphony Orchestra. As a messenger of peace for the United Nations, the Chinese American is the founder of the Silk Road Project, which trains young musicians from a variety of cultures to listen to and improve with each other and develop a common repertoire. In this way, musicians create a dialogue and arrive at common policies, says analyst Frederic Remmel, a professor at the Institut de Politics in Paris. By having music take the place of speeches and peace talks, the hope is that it will succeed where diplomacy has failed. Então, assim, com base nesse texto aqui, a gente consegue realmente entender que letra A, exemplify how politicians have many skills other than diplomacy. Não, ele não fala que político é músico, não fala nada disso daí, tá? Esse parágrafo não faz referência a outras skills de políticos, tá? Support the argument that music may work beyond entertainment. É isso que ele fala. Então, música pode ter um trabalho além do trabalho de entreter as pessoas. Ele pode ter um trabalho mais político aqui e desenvolver peace talk, né, como está escrito aqui. The hope that it will succeed where diplomacy has failed. Inform the readers that there was a bomb in the UN office. Ele falou alguma coisa de bomba? Até de Bagdá? Alguma coisa? Falou nada, né? Illustrate how Gilberto Gil... Ele nem falou sobre o nome Gilberto Gil ali no meio, nem falou do nome Kofi Annan. Aqui embaixo tem alguma coisa de Gilberto Gil, o nome Gilberto Gil, nome de Kofi Annan. Aqui embaixo também tem o nome, a palavra bomba, tá? Mas não no segundo parágrafo. Demonstrate that politicians can also be skilled enough to perform in public. Politicians podem ter skills para se apresentar em público? Podem, mas ele não fala isso. Não é isso que o texto fala. Então é bem claro ali que a letra A, C e D não tem nenhuma relação com o parágrafo 2. Então a resposta seria realmente a letra B, ok? Vamos lá para a quarta pergunta. The word that is closer in meaning to stunt, que está aqui, in the question publicity stunt or political act is... Qual é a sua resposta? Tip, event, brand, story or poster? Qual é a resposta para isso daqui? Vamos lá para as dicas? Qual é o ponto, né? Eu queria marcar aqui. Então vamos lá. Stunt está aqui, né? E o que é um stuntman? Stuntman é aquele dublê. Um stuntman é aquele dublê que entra no lugar do ator em cenas muito perigosas. Então, publicity stunt or political act. Daí, com base nesse stuntman em mente, a gente imagina assim, publicity stunt, ou seja, uma publicidade muito perigosa, assim, que possa levar a um caos, ou um ato político, e o texto continua. Se eu tivesse isso em mente, mesmo tendo isso em mente, deu para poder responder, porque as alternativas eram muito absurdas ali, que a gente tinha ali, mas poderia me ter levado a erro, tá? Porque na verdade o que eu tenho aqui, olha lá, stunt is a dangerous action that is done to entertain people, especially in a film. Seria uma façanha. Esse daqui era o que eu tinha em mente. Stuntman, a man who is employed to take the place of an actor when something dangerous has to be done in. Dublê, ok? Porém, olha lá. Publicity stunt, something that is done to attract people's attention, especially in advertising or politics. Um golpe publicitário. Olha que interessante. Então, quando eu venho para publicity stunt, eu tenho um golpe publicitário, tá? Mas vamos tentar responder então com aquela ideia que eu tinha antes, que foi o que eu acabei fazendo, né? Imaginando que é isso daqui, publicity stunt.
é uma façanha política, alguma coisa perigosa, uma publicidade perigosa ou um ato político, né? Esse stunt, publicity tip, publicity event, publicity brand, publicity story ou publicity poster. Poster já é brincadeira. Publicity story ou political act. Publicity story também não anda muito bem aqui, né? Brand também não. Brand name, né? Event ele encaixa direitinho e publicity tip também não encaixa. Então o único que se encaixa aqui, mesmo com aquela ideia que eu tinha, seria a letra B, que realmente foi a minha resposta. Agora, se eu tivesse desde o comecinho essa ideia do publicity stunt como golpe publicitário, eu poderia ir para a letra B ali com mais firmeza, né? Para a resposta. Então, minha resposta foi a letra B e a resposta da pergunta realmente foi a letra B, como se fosse even. Vamos para a questão 5. The underlined word in until quite recently they were more interested in analyzing musical scores than the actual context in which these were produced and how they were received. Is a synonym of, então, the underlined word, que é essa actual, is a synonym of, então aqui está a sentença que está aqui. Acute, trusted, genuine, assumed or unrealistic. Qual a sua resposta? Vamos lá para o próximo slide, onde eu tenho algumas dicas, some tips. Vamos lá. A única que eu acho que seria interessante seria esse trusted. The adjective related to trust, which means to be sure that something is correct or right. Daí, de novo, eu não posso dar todas as dicas aqui, porque se eu der todas as dicas, acaba dando até a resposta, né? Mas qual é a sua resposta para essa daqui agora com essa trusted que está aqui? Vamos lá. Genuine. Qual é a ideia que eu acho que o texto queria te falar? A ideia de você ter a ideia de actual como alguma coisa atual, né? Porém, quando a gente fala em actually, eu não estou querendo falar atualmente, eu estou querendo falar, na verdade, actually, I think that... Então, na verdade, seria quase um falso... Quase não, ele é um falso cognato para nós, né? Então, eu acho que ele queria saber se você conseguia diferenciar isso daí e entender como se fosse um falso cognato mesmo, né? Então, vamos lá. Mudando esse actual para genuine, que seria a minha resposta, né? Until quite recently, they were more interested in analyzing musical scores than the genuine context in which these were produced and how they were received. Essa foi a minha resposta, e essa realmente é a resposta ali da banca, tá? Então ele é um falso cognato. Ele queria saber se você entendia isso como um falso cognato realmente, ok? Vamos para a sexta pergunta. In the sentence, Gilberto Gil sings while then UN Secretary General Kofi Annan plays. The word then means, the word then, que está aqui, means late, former, recent, deceased or reinstated. Então essa parte aqui está aqui, ó, né? Essa sentençazinha aqui, que é a sentençazinha que está aqui. Qual a sua resposta? Qual a sua resposta? Esse then significa o quê? Qual dessas 5 partes aqui? Vamos lá para as dicas? Sorry. Vamos lá. UN Secretary General, secretário-geral da ONU. Secretary. Então, pronúncia dessa palavra é secretary. 3 sílabas apenas, né? Secretary. Se for americano, ele fala em 4 sílabas, que eu acho um pouco mais difícil, né? Secretary. Até porque, como a gente pode ver aqui, a sílaba tônica é a primeira.
são 4 sílabas antes, né? Então a gente não está nem acostumado a fazer esse tipo de estresse, né? A gente tem a oxítona e a paroxítona e a proparoxítona. A gente não tem uma além disso daí. Por isso que essa pronúncia com 4 sílabas para nós é um pouco mais difícil. Então transforma em 3 sílabas. Secretary. Ela está mais natural para a gente, ok? Late. Também já vimos isso daqui em algum vídeo anterior. Late used to refer to the part near the end of a period of time. Opposite early. The world changed in the late 80s with the fall of Berlin Wall. Ah, tá, lembrei porque eu coloquei isso aqui. Porque na verdade, como ele é uma tradução, e eu não tenho esse late em um contexto, eu posso levar esse late para 2 situações. A primeira é essa daqui, como se fosse no final de alguma coisa. Ou eu posso ter esse late como dead, ou como deceased. Pronunciar essa palavra aqui interessante, muito legal. Deceased, tá? Então não é diseased, até falei errado antes, né? É deceased. Tá? The late Ayrton Senna. Então, o falecido Ayrton Senna. Então, qual dos 2 significados que ele quer colocar aqui para esse letra A? Complicado, né? Former. Happening or existing before, but not now. Seria mais ou menos assim, anterior, antes, antigo, alguma coisa assim. Reinstated. If someone is reinstated, they are officially given back their job after it was taken away. Então essas são as palavras que eu tenho aqui. Olha lá, para responder isso daqui com mais convicção, para responder essa sentença com mais convicção, eu tenho aqui, né? Gilberto Gil sings while then UN Secretary General Kofi Annan plays. Isso daqui é um texto de 2015. Um texto de 2015. Ele faz referência a isso daqui em 2005. Então, isso daqui aconteceu em 2005. E o texto é de 2015. Isso daqui é uma coisa importante para poder entender que esse while then UN Secretary General Kofi Annan, ele fala sobre um former, não é um morto, imagino, né? Ele não é falecido, pelo menos não era, pelo menos em 2015, nem recent, porque não é recente, ele é antigo, 10 anos antes desse texto, ceased, né? Então, de novo, falecido, e reinstated porque ele não voltou ao poder. Então, o único que eu poderia entrar aqui é o former, ele é um antigo secretário-geral da ONU, tá? Então, essa daí foi a minha dica, a minha resposta, e realmente a resposta da 6ª questão foi essa daí, pela banca. Vamos lá para a 7ª pergunta. All words belong to categories called word classes or parts of speech, according to the part they play in the sentence. Blá, 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 blá. The underlined word in the sentence: history has long been dominated by interpretation that stress economic, social, and political factors belongs to the same class as the underlined word in. At the foot of a crumbling wall, in the 1990s came a cultural shift. There is no point in preaching security. China promotes opera in neighboring countries, states. Political issues are resolved by mutual support. Então, vamos lá. Qual é a resposta para essa sua pergunta? Tenta responder. Eu vou lá para o próximo slide já, dando dicas e outros detalhes. Vamos lá. Quando a gente lê essa pergunta, a gente fica meio confuso, né? O que ele quer falar, né? Esse é o primeiro ponto. O que ele quer ele primeiro coloca a situação. E a situação que ele coloca é: todas as palavras
são agrupadas em classes gramaticais. O que são as classes gramaticais? Um substantivo, quando ele coloca dentro da sentença, eu posso até colocar como um sujeito, um verbo de uma sentença, um objeto de uma sentença, e aí vai, tá? Então é assim, ele coloca categories called word classes or parts of speech, partes de um discurso, according to the part they play in a sentence. Então cada palavra ela é dividida em classe de acordo com o papel que ela tem na sentença. Então seria um sujeito, um verbo, um objeto e várias outras classes gramaticais aí. Ele pergunta aqui, esse stress, ele faz parte da mesma classe gramatical de qual outra palavra sublinhada? Então o seu objetivo é, primeiro, definir stress. O que ele é esse stress? Ele é um substantivo? Ele está fazendo um papel de sujeito? Ele é um objeto? Ele é um verbo? Ele é o que é esse stress? Definiu o que ele é, daí você vai para cada uma dessas palavras e tenta definir também o que cada uma delas é. Então, assim, com essa dica agora, tenta responder. Pausa o vídeo agora, tenta responder, que eu vou para mais dicas aqui, ok? Vamos lá. Então, assim, pelas dicas, esse stress é um verbo, tá? Ele é um verbo. Então, vamos lá. History has long been dominated by interpretations that stress economic, social and political factors. Então, history has long been dominated by interpretations. Interpretations stress economic, social and political factors. Então, esse stress é um verbo. Daí eu tenho ali, to stress the special attention or importance given to a particular idea, fact or activity. To crumble, if something, especially something made of a stone or rock, is crumbling, small pieces are breaking off it. Então aqui, esse to crumble, né? Seria alguma coisa, to crumble seria desmoronar, né? To shift, to change the idea, to change the way people think about something or the way something is done. Mudar. To preach, to talk about how good or important something is and to try to persuade other people about this. Então é assim, esse daqui foi o to preach, né? Eu coloquei, como eu já sei que isso aqui é um verbo, eu estou colocando a tradução de todos eles aqui como se fossem verbos. O problema é que neighboring, nem isso ele é, nem isso ele consegue ser, ele não consegue ser um verbo, né? Então, essa ideia já é errada aqui, porque a neighboring não tem como ser um verbo. Seriam os vizinhos, né? Os estados vizinhos. E eu tenho aqui o último aqui, to support, to say that you agree with an idea, group or person, and usually to help them because you want them to succeed. Então assim, com esses vocabulários, com essas palavras aqui, agora, para a sua resposta, qual deles é um verbo? At the foot of a crumbling wall, isso não é um verbo, porque eu tenho aqui um artigo. Eu nunca uso um artigo antes de um verbo. Então isso aqui está errado. Já estou dando a resposta, tá? Vamos lá para a resposta. Tá? A resposta é a letra C. Então, de novo, né? Isso aqui é impossível porque esse crumbling, se fosse um verbo, não poderia ter um artigo antes. A cultural shift. A cultural shift. Também é a mesma coisa, né? Shift, ele está trabalhando como um adjetivo de cultural. Desculpa, sorry. Cultural está trabalhando com um adjetivo de shift. E esse a é um artigo que vem antes de shift, no caso que é o substantivo, né? Então não tem como ser um verbo. Daí eu tenho in preaching security in neighboring states. Como eu falei, esse neighboring não tem nem como ser um verbo, não existe alguma coisa assim. E ele trabalha como um adjetivo de states. E by mutual support, esse suporte aqui ele está trabalhando como um substantivo também.
tá? Então a única que entraria aqui seria a letra C, que é esse in preaching security. Por que esse preaching está com ing? Porque eu tenho uma preposição antes. Então toda vez que eu tenho um verbo depois de uma preposição, esse verbo é colocado com ing, tá? Então seria a ideia. Ah, mas esse aqui também está com ing, não é um verbo, então? Eu não quero dizer que tudo que está aí com ing depois de um artigo é verbo. Não é tudo que está depois de um artigo, tudo que com ing depois de um artigo que é verbo. Eu quero dizer um verbo depois de um artigo vem com ing. Porém, eu tenho adjetivos com ing também. E esse aqui é o caso dessa situação. Isso aqui é um adjetivo com ing, neighboring states. Tá bem? Vamos lá para a questão número... A resposta realmente foi a letra C. Tá? Questão número 8. The underlined part of the sentence, he was involved in France's Year of Brazil, is an answer to the question. Olha que interessante. Eu vou até colocar um vídeo, um link para um vídeo aqui para vocês assistirem sobre como construir perguntas que eu fiz há um tempinho atrás. Então assiste esse vídeo que é bem interessante e ele daria resposta para essa pergunta aqui, tá? Então, he was involved in France's Year of Brazil. Tá aqui essa frasezinha. Qual é a pergunta para você responder France's Year of Brazil? Então, por exemplo, qual é a pergunta para você responder he? Né? A pergunta seria who. Primeiro, he é uma pessoa, então a pergunta para você saber uma pessoa é who. Who is involved? Como é passado, né? Who was involved in France's Year of Brazil? He. Então, se ele tivesse underlined he, a minha pergunta seria who was involved in France's Year of Brazil? Minha resposta seria he. Agora, ele quer que a resposta seja France's Year of Brazil. Qual é a pergunta, então, nesse caso? Então, vamos ver quais são as possibilidades. Whose year was it? How was he involved? When was he involved? Where was he involved? What was he involved in? Qual é a sua resposta para isso daí? Eu vou dar umas dicas lá embaixo agora, ok? As dicas que eu vou dar, elas são com base na pergunta, né? Vamos fazer cada pergunta aqui, vamos ver qual seria a resposta para cada uma delas aqui, né? Which question word is related to France's Year of Brazil? É who? É whose? É how? É when? É where? É what? Qual delas é, né? Então essa daqui seria o pensamento que você teria que ter, né? Whose year was it? Whose é de quem? Whose year was it? De quem era esse ano? A resposta seria Brasil. Brasil. Não France's Year of Brazil. Seria Brasil. Ok? Então não é essa daqui. Outra. How was he involved? Como ele estava envolvido? De que maneira? Não tem nenhuma relação. Na verdade, não tem nenhuma resposta para isso daqui. Na sentença. When was he involved? Quando ele estava envolvido? In the Year of Brazil, talvez poderia até ser, né? Year of Brazil, mas eles não falam num tempo específico. Porém, mesmo que você considere esse Year of Brazil como se fosse when, ele não é France's Year of Brazil, né? Where was he involved? Onde ele estava envolvido? Eu não tenho uma determinação de um local, né? Na sentença não tem um local aqui. E what was he involved in? No que ele estava envolvido? He was involved in... Olha a preposição aqui que eu falo que você tem que colocar no final, né? Para poder indicar o caminho para a sua resposta. What was he involved in? He was involved in France's Year of Brazil. Então a minha resposta foi a letra E. Olha aqui. Eu já falo aqui também de antemão que a resposta da banca realmente foi a letra E. Então vamos ver aqui. He was involved in France's Year of Brazil. He, se a resposta fosse he, a pergunta seria Who was involved in France's Year of Brazil? Se a resposta was involved, eu teria
What was he doing in France's Years of Brazil? He was involved in it. Se a resposta fosse France, he was involved in France's Year of Brazil, daí eu poderia ter whose Year of Brazil was he involved in? Whose Year of Brazil was he involved in France's Year of Brazil. He was involved in France's Year of Brazil. What was he involved in? Tá? Então essas daqui são as perguntas que eu poderia fazer dessa sentença e daí claramente eu tenho a resposta ali. Vamos para a pergunta número 9. The expression rather than in political issues are resolved by mutual support rather than force can be replaced without changing meaning by, in spite of, instead of, regardless of, in defiance of, irrespective of. Qual a sua resposta? Tá? Eu tenho aqui essa parte aqui, né? No texto aqui. Qual a sua resposta? Vamos lá para as dicas? Vamos lá? O que acontece com essa pergunta ele quer saber o sinônimo da palavra rather than. Qual é o sinônimo dela? É in spite of, instead of, regardless of, in defiance of, irrespective of. Tá? E ele quer que você faça não só descubra qual é o sinônimo, mas também que você consiga usar essa palavra no mesmo lugar que estava rather than, sem modificar o significado e sem ter que modificar nenhuma outra palavra na sua expressão. Porque ele quer que você consiga replace no texto ali, né? Substituir rather than por uma outra palavra sem ter que modificar nada no texto. Tá? Então seria a ideia aqui. Political issues are resolved by mutual support. E qual é a outra palavra de A a E que eu poderia colocar aqui sem ter que modificar nenhuma outra palavra dessa sentença? Qual é a sua resposta agora? Vamos lá para a minha resposta. Instead of. Por quê? Instead of, se você pegar lá, ele vai ser exatamente rather than. Que é em vez de... Então, se você buscar lá no dicionário, o que é rather than? Vai estar lá, synonym of instead of. Tá? Então, assim, eu já ia direto para essa resposta aí. Não é uma resposta tão complicada, porque o vocabulário não é tão complicado, você consegue responder. Mas ele poderia ter dificultado pegando uma palavra um pouco mais difícil ali. Daí, eu quebraria a perna de muita gente ali. Vamos lá para as outras aqui, para as outras expressões. In spite of, usually to say that something happens or is true, even though something else might have prevented it. Apesar de, então, we went out in spite of the rain. Nós saímos apesar da chuva. Regardless of, que é o mesmo que irrespective of. Então, regardless of, se é sinônimo de irrespective of. Então seria impossível a letra C ser correta ou a letra E ser correta, porque se uma delas fosse correta, as duas estariam corretas e a questão seria anulada. O problema é que eu nunca tinha ouvido falar em irrespective of. Esse é o ponto também. Então, regardless of é o mesmo que irrespective of, que é without being affected or influenced by something, independentemente de. The law requires equal treatment for all, regardless of race, religion or sex. E a outra exemplo, usando irrespective of, seria the course is open to anyone, irrespective of age. E in defiance of, behavior that shows you refuse to do what someone tells you to do, especially because you do not respect them. Desafiando, essa é a ideia. Many people were drinking in the streets in defiance of the ban. Desafiando a proibição. Então essa foi minha resposta. Eu já falei que essa aí realmente foi a resposta da banca. Vamos para a 10ª questão e última questão.
The correct form of reporting the sentence. Musicians create a dialogue and arrive of common policies, says analyst Frederick Remmel, is. Daí eu tenho. Analyst Frederick Remmel said that the musicians created a dialogue and arrived at common policies. Analyst Frederick Remmel says that musicians created a dialogue and would arrive at common policies. Analyst blah, would say the musicians created a dialogue and would arrive at common policies. Analyst blah, had said that musicians had created a dialogue and arrived at common policies. E analyst blah, has said that musicians are creating a dialogue and arriving at common policies. Qual é a sua resposta? Tenta responder. Já vou direto lá para as dicas que estão aqui. Essa pergunta, ela quer saber, não preciso nem olhar para o texto, ela quer saber se você sabe fazer uma reporter speech. Ainda não tenho vídeo sobre esse assunto, mas eu vou fazer um, não em sequência, mas no seu devido momento. Mas a ideia do reporter speech é sempre assim. Se eu, por exemplo, vamos lá, eu vou jogar futebol. Eu falo para alguém. Essa pessoa vai chegar e vai contar isso para alguém. Ele falou que ele vai jogar futebol. Como é que eu faço essa reporter speech, né? Em inglês existe uma técnica que é assim: toda vez que você vai fazer uma reporter speech, você vai trazer para o momento anterior. Então, se eu usei he is going to play football, se eu falo I am playing football, a minha reporter speech, para andar um tempo atrás, eu não estou querendo dizer andar um tempo verbal atrás. Eu quero dizer para olhar para o auxiliar. E o auxiliar vai ser colocado no tempo anterior. Essa seria a dica aí, tá? Então a ideia é, para fazer o reporter speech de will, que é futuro, eu não vou usar am, que é presente. Eu vou usar o tempo anterior deste auxiliar. O anterior de will é would. E eu continuo com a minha sentença. Com base nessa dica aí, qual a sua resposta para essa pergunta? Agora eu vou colocar aqui as dicas aqui, né? Então, a minha resposta foi a letra A. Por quê? Porque a minha resposta foi a letra A. Eu vou direto para a explicação, depois eu dou a dica ali, né? Então, musicians... vamos lá. Musicians create a dialogue and arrive at common policies, says analyst Frederick Remmel. Como eu vou fazer o reporter speech disso? Eu vou falar analyst Frederick Remmel said, porque eu já estou reportando, então ele falou antes, eu posso usar falou, contou, cantou, gritou, e aí vai. Nesse caso é said, porque tenho aqui says. Então, analyst Frederick said that musicians create. O que é o musicians create? They do create. E eu vou me concentrar onde? No auxiliar. No auxiliar do, né? Então, qual é o auxiliar anterior do do? Did. Então, quando eu coloco musicians did create, eu posso omitir esse did e modificar o verbo para created. Então, musicians created a dialogue and arrived at common policies. Que é exatamente o que eu tenho aqui na letra A. Vamos lá, agora eu vou explicar aqui o que acontece, né? Reported speeches, you are going to say what someone else said. So, if he said... you have to start the sentence with someone said. Daí, se ele, em vez de falar lá na sentença principal, he said, colocou como he asks, he tells, he sings, or he answers, etc., eu vou acompanhar aqui o que eu quero. Então, someone said, someone asked, someone told, someone sang, someone answered. Eu vou dar eu vou reportar o que ele falou usando o verbo ali que realmente aconteceu no momento. Agora, para reportar a sentença em si,
eu tenho the sentence which will be reported needs to put at one step in time before in relation to what the speaker used. For that, I will concentrate on the auxiliary verb. Eu vou olhar para o verbo auxiliar, somente para ele. Então, se eu tenho aqui, he is playing football, he said that he was playing football. Eu vou olhar para esse auxiliar, from is eu vou para was. He will play football, he said that he would play football, tá? Então eu vou de will para would. He was playing football, he said that he had been playing football. Por quê? Porque eu não tenho um momento anterior para was. O was seria o meu limite ali, né? To be, was, were, am, is, and are, and will be. Então was é o meu limite. Você é o meu limite, o que eu faço? Eu vou para o past perfect, por exemplo. Então past perfect sempre vai ser o meu limite definitivo do reported speech. E toda vez que eu tenho um passado, eu vou fazer uma sentença usando o past perfect, ok? Daí o que eu tenho aqui é justamente o que eu falei. Musicians create a dialogue. Esse create é to create. E para eu transformar eu vou para o did. Musicians did create. Eu posso omitir o did e transformar isso em created. He said that musicians created a dialogue and arrived at common places. Que é exatamente o que está aqui na letra A. Ok? Então vocês conseguiram ver que da questão 1 até a 10, eu tinha um que quebrou ali todo mundo, né? Então todo mundo ficou muito apavorado com aquela primeira pergunta. Falou, meu Deus, se todas as 10 forem assim, vou perder a minha vida aqui fazendo essas 10 questões. Mas no fundo só foi a primeira. A 2, 3, 4, todas as outras, elas foram questões simples. Dá para ter sido resolvida muito rapidamente, ok? Vamos para o texto, a gente vai agora passar pelo texto, eu vou ler e fazer algumas considerações, tá? O bom é que muitas considerações já foram feitas, então somente algumas ainda precisam ser feitas. Vamos lá, vou ler o texto aqui. Parágrafo 1º do texto. How music is the real language of political diplomacy. Forget guns and bombs, it is the power of melody that has changed the world. Maria Bababá, Saturday, the 31st of October 2015, 10 GMT, não sei se é PM ou AM. Last modified on Tuesday, the 10th of November 2015. Será que isso aqui é a hora? Se for a hora, geralmente eles não colocam 13 e 19, eles colocam 1 e 19 PM, tá? Esse 13 e 19 é coisa de brasileiro, né? Brasil, mas tudo bem. Celebrated cellist, blah, 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 plays in front of the Berlin Wall on the 11th of November 1989. Photograph 80. Não tem nada de especial nessa parte do texto. Vamos para o parágrafo 2. An old man plays his cello at the foot of a crumbling wall. The notes of the saraband of Bass Suite No. 2 rise in the cold air, praising God for the miracle of the fall of the Berlin Wall. As Ms. Mistislav Bababa later put it. The photograph is seen around the world. The date is the 11th of November 1989, and the Russian virtuoso is marching to the beat of history. Publicity stunt or political act? No doubt a bit of both, and proof in any case that music can have a political dimension. Yo-Yo Ma showed as much in September when the cellist opened the new season of the Philharmonie de Paris with the Boston Symphony Orchestra. As a messenger of peace for the United Nations, the Chinese American is the founder of the Silk Road Project, which trains young musicians from a variety of cultures to listen to and improve with each other and develop a common repertoire. In this way, musicians create a dialogue and arrive at common policies, says analyst Frederick Remmel,
a professor at the Institute of in Paris. By having music take the place of speeches and peace talks, the hope is that it will succeed where diplomacy has failed. Vamos ali para alguns vocabulários. To crumble, eu já falei, numa palavra no exercício anterior. To praise, to say you admire and approve of someone or something, especially public. Louvar, elogiar. Olha a pronúncia dessa palavra aqui. Girl. Esse aqui é do girl, então virtuoso. Olha que interessante a pronúncia dela. Virtuoso. Someone who is very skillful performer, especially in music. E to march to the beat of history, que é essa expressão aqui, marching to the beat of history, it's an expression which means marchar no ritmo da história. Como eu falei, se eu tenho o instrumento musical cello, eu tenho a pessoa que é o cellist. Repertoire, que é a pronúncia aqui de repertoire que eu já mostrei em parte anterior. Vamos para o próximo parágrafo. Curiously, the study of the role of music in international relations is still in its infancy. Historians must have long seen it as something fanciful, because history has long been dominated by interpretations that stress economic, social and political factors, says Anais Fletcher, a lecturer in contemporary history at the University of Versailles, St. Quentin, and co-editor of a book about music and globalization. As for musicologists, she adds, until quite recently they were more interested in analyzing musical scores than the actual context in which these were produced and how they were received. In the 1990s came a cultural shift. Scholars were no longer interested solely in hard power, that is, in the balance of powers and in geopolitics, but also in soft power, where political issues are resolved by mutual support rather than force. Não tem nada de interessante aqui porque tudo já foi falado nas perguntas. Então vamos lá para o próximo parágrafo. Gilberto Gil sings while then UN Secretary General Kofi Annan plays percussion at a September 2003 concert at the UN headquarters, honoring those killed by a bomb at a UN office in Baghdad a month earlier. Fotográficos de uma alarme. Também tudo que havia de interessante nesse parágrafo aqui já foi colocado em alguma pergunta anterior. Vamos para a última parte do texto aqui. Since then, every embassy has a cultural attaché. The US engages in audio diplomacy by financing hip-hop festivals in the Middle East. China promotes opera in neighboring states to project an image of harmony. Brazil has invested in cultural to assert itself as a leader in Latin America, notably by establishing close collaboration between its ministries of foreign affairs and culture. Musician Gilberto Gil was culture minister during Luiz Inácio Lula da Silva's presidency from 2003 to 2008. He was involved in France's Year of Brazil. As Fletcher recalls, the free concert he gave on the 13th of July 2005 at the Place de la Bastille was the pinnacle. That day, he sang La Marseillaise in the presence of Presidents Lula and Jacques Chirac. 2 years earlier, in September 2003, Gil sang at the UN in honor of the victims of the 19 August bombing of the UN headquarters in Baghdad. He was delivering a message of peace, criticizing the war on Iraq by the US.
There is no point in preaching security without giving a thought to respecting others, he told his audience. Closing the concert, he invited then UN Secretary General Kofi Annan on the stage for a surprise appearance as a percussionist. This highly symbolic image, which highlighted the conviction that culture can play a role in bringing people together, shows how music can become a political language, Fletch says. Daí eu tenho aqui de onde foi retirado o texto e algumas coisas aqui para poder finalizar. Embassy, que seria embaixada. Olha que interessante. A group of officials who represent their government in a foreign country or the building they work in. Então, a embaixada é o grupo de pessoas que trabalham nela, né? Por quê? Porque attaché is someone who works in an embassy and deals with a particular subject. É o adido. Então, você tem embassy, que seria a embaixada, e o attaché, que é a pessoa que trabalha nessa embaixada, né? To engage, to be doing or to become involved in an activity. Um detalhe, esse attaché, ele está com o adido, mas seria a pessoa que trabalha na embaixada, tá? Também, né? Ele pode ter um cargo importante, mas pode ser que não seja o embaixador em si. To assert, to behave in a determined way and say clearly what you think. Ministry of Foreign Affairs é o mesmo que Ministry of Foreign Relations. To recall, to remember a particular fact, event or situation from the past. Recordar. Pinnacle, the most successful, powerful or exciting part of doing something, que é o ápice. There is no point in doing something. É só uma expressãozinha que eu coloquei aqui para representar que a preposição que você coloca aqui é o in. E se eu tenho uma preposição, o verbo logo depois vem com ing. E to give a thought to something. It's an expression which means pensar em algo, ok? Então esse aí foi o texto. Queria agradecer aqui a Titia Vera Helena de Minas Gerais, que tem dado um apoio aí para os vídeos, que tem me dado um apoio gramatical também. Então não tem como não agradecer, tá? Ela tem a escola dela, que é VH Escola de Idiomas, uma escolinha credenciada pelo Cambridge para certificar alunos, e também trabalha com aulas online. Então manda lá um e-mail para ela, vhescoladeidiomas@gmail.com, pergunta lá o que vocês quiserem, que eu tenho certeza que ela responde sobre aulas online e etc. Pessoal, qualquer pergunta, dúvida, e-mail para inglês para você 2@gmail.com, tem o Instagram, tem o Facebook. Então é isso aí, pessoal. Essa daí foi a resolução do texto 1 da prova de oficial de chancelaria aplicada pela FGV em 2016. Prova até certo ponto fácil, direta, né? Não muito complicada, mas com um texto bem longo, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo aí.